história mesmo, uma anedota. O tema aqui é meio estranho, mas é importante. Eu comentava hoje no ensaio do louvor que pelo menos uma vez por ano a gente precisa ser alertado. Não gasto tempo aqui falando do diabo não, porque nós temos que aprender sobre Deus. E tudo que se opõe ao conhecimento de Deus, tudo que se opõe à vontade de Deus, vem de Satanás, como inimigo da cruz, o inimigo de Deus. A Bíblia apresenta como o inimigo daqueles que estão por Deus, aquele que está por Deus, como é que é? Quem nem é por Deus é contra Deus. E então nós gastamos tempo em falar sobre Deus, e tudo que se opõe ao nosso Deus vem do maligno. Mas, por outro lado, não podemos subestimar a sua realidade, é um grande erro também. E eu tenho me preocupado muito com isso, com a questão dos nossos tropeços. Nós não tropeçamos normalmente na grande pedra. Não tropeçamos geralmente nas grandes coisas. A gente normalmente tropeça nas pequenas e causa um grande estrago. E tenho estado muito preocupado com isso, com ajudar cada crente a estar mais atento às pequenas e importantes coisas. Por isso eu vou contar para vocês uma historinha aqui. O diabo ele precisava se adaptar à modernidade. Então ele resolveu fazer uma tremenda liquidação, torrando grande parte do seu estoque de tentação. E ele conseguiu, colocou um anúncio no jornal e a procura foi enorme. Os fregueses entravam lá na sua oficina, lá o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, um estoque fantástico. Ele tinha lá para muitas coisas, mas as mais procuradas eram as pedras para os virtuosos tropeçarem. A prateleira de pedra de tropeço estava cheia. Aí o pessoal ia lá e pegava, estava baratinho, né? Uma outra coisa que tinha em promoção lá era espelhos que aumentam a própria importância. Ixi, isso foi botar lá em exposição, foi embora. E um terceiro produto que vendia demais lá na liquidação, lá na oficina do diabo, era o óculos que diminuía a importância dos outros. Vendeu tudo. Liquidação do diabo deu certo. Aí, pendurado nas paredes, tinham alguns objetos que chamavam a atenção também. Um punhal com uma lâmina em curva para ser cravado nas costas das pessoas, depois gravadores que só registravam as mentiras e as fofocas. Isso também estava nas prateleiras e ia sendo vendido. E ele dizia, não se preocupem com o preço não, gritava lá o velho Satã. Dá para fazer, dá para dividir em 6 vezes, tem para todo mundo, levem tudo hoje, quanto vocês puderem pegar e levar, pode levar. Aí um dos visitantes notou, jogado num cantinho lá da oficina, 2 ferramentas que pareciam muito usadas. Mas o que chamava mais atenção é que elas pareciam velhas, jogadas num cantinho, mas que tinham um preço mais alto. Com as etiquetinhas lá com um preço altíssimo. E, muito curioso, um dos fregueses lá, ele quis saber por que dessa discrepância. Troço estranho, dá tudo barato. De repente um negócio velho lá, com um preço daquele. Aí Satã chegou, não, você não está entendendo. Elas são gastas assim porque são as que eu mais uso. E Satã ria. Se essas chamassem muito a atenção, as pessoas iam logo ter como se proteger delas. Então eu deixo lá jogadas no canto como se não valessem nada, mas para levar vai ter que pagar muito. Mas ambas valem muito, estou pedindo muito dinheiro nelas. Sabe quais eram os produtos? A dúvida, que gera insegurança e medo, e o orgulho, que leva à autossuficiência e à independência de Deus. Os 2 produtos que o diabo mais usava.
E ele botou lá no cantinho da oficina, bem caro para que ninguém levasse, porque ainda tinha muito serviço para elas. Todas as outras tentações sempre podem faltar, dizia Satã para os seus clientes. Mas essas duas aqui não. Essas duas sempre funcionam. Não vou me desfazer delas. É um grande perigo para a vida cristã acharmos que Satanás é um inimigo inoperante, inútil, ou que não está por aí trabalhando, não está desempregado, pelo contrário, ele está ativo. E quando nós nos distraímos na vida cristã, Satanás tem seguramente suas oportunidades. Na verdade, Satanás não precisa das nossas distrações para agir. As nossas distrações apenas dão as melhores oportunidades para que Satanás, então, trabalhe como ladrão, enganador, mentiroso. Nós temos uma tendência complicada de banalizar ou supervalorizar alguns temas na vida da gente, alguns temas que vêm por interesse, e a gente tem uma tendência a banalizar as coisas que julgamos que já sabemos bem, superestimar umas que nos interessam, ainda que temporariamente. Mas quando esse tema, ou esses temas que a gente lida, essas circunstâncias da vida, são questões espirituais, a gente precisa ser mais cautelosos, para não banalizar, para não minimizar verdades espirituais que têm uma fortíssima influência sobre a nossa vida. E um desses temas da vida cristã, que tem sido maltratado na história da igreja, é essa tal de batalha espiritual. Isso tem sido maltratado demais. Em nome dessa tal batalha já surgiram diversos escândalos, desprezo, menosprezo, deboche, frustrações, marcando a vida de pessoas, marcando a vida do próprio Evangelho. Mas o fato é que a Bíblia nos fala sobre essa luta espiritual, uma luta espiritual que é inicialmente travada dentro de nós. A Bíblia fala sobre essa luta, essa milícia dentro de nós em Gálatas 5, verso 17. E depois de uma continuação dessa luta, mas agora entre o ser humano e o mundo, o ser humano e o mundo, e esse mundo representado pelo príncipe deste mundo, como vemos lá em João 16, 11, que é o próprio Satanás. Hoje vamos falar sobre essa luta que travamos, nós, os crentes, neste mundo. Meu querido irmão, eu queria que você realmente prestasse atenção. Deus é tão bom que já nem está tanto calor. Está calor, mas já não está tanto. Então vamos investir o melhor da nossa atenção neste tema tão sério, que muitas vezes sofremos mais do que precisávamos por subestimá-lo. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Santo e amado Deus, muito obrigado. Mais uma vez te adoramos, ó Pai, por podermos estar aqui num ambiente tão favorável, tão propício para a adoração do Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite a reter aquilo que será aqui ministrado da Tua parte, e que possamos, ó Deus, estar recebendo a instrução capaz de nos dar capacidade, junto com o poder do Teu Espírito, para lidarmos, ó Pai, com essa luta espiritual que existe e muitas vezes nos aflige, até nos vence. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos sendo despertados em nome de Jesus, a não sermos atingidos por essas artimanhas do diabo.
Ensina-nos, ó Pai, nesta noite eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muitas coisas acontecem em nosso dia a dia que nós acreditamos essas coisas ao acaso. Isso foi por acaso. Isso foi mera coincidência. Quando nós deveríamos ter uma atitude mais espiritual em relação à vida. Domingo passado nós falamos sobre a vida cristã e que a vida cristã, biblicamente, é um andar sobre as águas. E o que impediu Pedro de ir na direção de Cristo não foi o mar, era sobrenatural aquele negócio de andar sobre as águas. Mas não foi o barco ou a tempestade. O que impediu, depois de uma boa iniciativa, de saltar do barco, ouvindo a voz de Jesus dizendo, venha. Depois da coragem de saltar do barco, de largar o barco, ele se distraiu com o vento. Lembra? Lembra disso? Satanás fica sentado esperando você se distrair com o vento. Pode chamar o vento que você quiser. Novela, televisão, não tem nada contra a televisão, irmão. Tem contra a televisão na hora do culto. Filho, marido, esposa, trabalho, passeio, carro, moto, casa. Põe o nome que você quiser no vento. Você sabe o que te faz tropeçar. O que te faz naufragar. Afundar nos seus melhores desejos. Nas suas maiores intenções ou melhores para com Deus. Você sabe bem. Quando nós obedecemos a ordem bíblica, irmãos, de viver no Espírito, aquela ordem bíblica lá de Gálatas 5,16, nós já estamos entrando numa indisposição com o mundo. E lembra que eu falei ainda há pouco que o representante do mundo não são as pessoas que estão no mundo. O representante deste mundo é o príncipe deste mundo, que é Satanás. Então, quando nós decidimos viver uma vida cristã, andar sobre as águas, nós estamos entrando em indisposição, em conflito com o príncipe desse mundo. Já tinha pensado nisso? Ou você achava que andar no Espírito era uma coisa assim super para ser honrada entre os homens? Iam passar agora a achar você uma pessoa super espiritual porque você está fazendo um curso de teologia, ou porque você agora está orando mais, está vindo mais à igreja. Isso então vai fazer você uma pessoa mais bem vista. Não, quanto mais perto de Deus você andar, quanto mais amigo de Deus você andar, mais hostilidade você vai ter do diabo. Estava lembrando disso? Lembrou disso hoje? Tem lembrado disso na tua vida? Quem é esse? Como é que a Bíblia fala? Como é que ela apresenta? Tenho que ir muito longe, o nosso tempo não vai permitir. Mas eu quero dizer para vocês só um pouco do que a Bíblia, como a Bíblia apresenta o inimigo de nossas vidas, Satanás. Um dos nomes de Satanás, uma das qualificações do nome de Satanás é adversário nas Escrituras. Se você pegar Daniel 9, e você tem ali uma tremenda de uma descrição. Depois você vê em casa, uma bela de uma descrição de Satanás como nosso adversário, e aqui o papel de Satanás, a natureza desse papel de Satanás como adversário é se opor, é obstruir, é atrapalhar. Então, quando nossas orações enfrentam lá, a gente ora e parece aquelas frases que a gente falou, puxa, parece que a minha oração não está chegando. Tem um monte de bobagem nisso aí, mas tem também um lado real e espiritual dessa resistência. A gente sabe que Deus é soberano e Ele está permitindo, às vezes, que nossas orações não sejam atendidas, pelo menos da forma que nós queremos, para
promover em nossa vida perseverança, promover em nossa vida confiança. Mas o fato é que essa resistência espiritual, ela parte de Satanás. Essa luta espiritual, depois você vê em 1 Tessalonicenses 2,18, você vê que como foi como o apóstolo Paulo diz que Satanás o impediu de ir a determinado lugar. Então essas oposições, essas obstruções, elas vêm realmente de Satanás neste papel de adversário, de opositor. Mas lá em Apocalipse capítulo 9, verso 11, vai apresentar também Satanás como destruidor, como aquele que destrói. Ele quer, seja de uma forma muito astuta, se escondendo ou maquiando a sua existência, ou de uma forma muito descarada, liberando o seu ódio. Meu irmão, o diabo só tem um objetivo na vida: destruir eu e você. Lembrou disso hoje? Ontem, que a Bíblia apresenta Satanás como destruidor, e ele quer destruir eu e você, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não, a gente não lembrou disso. A gente lembrou das nossas conveniências, até de orar pelo almoço, de orar talvez por alguém. Mas essa realidade que vivemos num contexto, não estamos num play center nesta vida. A vida espiritual não é um passeio no parque. A vida cristã não é um turismo em Miami. A vida cristã é um andar sobre as águas. É sobrenatural. Precisamos do poder de Deus para isso. Por quê? Porque Satanás é destruidor. E ele está ativo, trabalhando para que eu e você não sejamos capazes de viver a vida cristã como devemos vivê-la. Mas a Bíblia ainda apresenta Satanás, também em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 10, como o diabo. A gente conhece bem essa definição. Só que o diabo ainda tem algumas qualificações. O diabo ele representa a ideia do difamador, do enganador, do acusador das nossas vidas. Isso ele faz o tempo todo. Quando um crente é caluniado, às vezes pelaquela pessoa que ele menos espera, ou dentro do seu próprio coração, aquelas acusações que nós, no momento de fragilidade espiritual, não sabemos lidar com aquele sentimento de gostoso do perdão, porque temos culpa, falta confissão de pecados. Aí o diabo tem tudo o que ele quer para acusar. É aquilo dentro do próprio coração nos consumindo. Não tenha dúvida. Isso é um exemplo clássico da obra difamadora do diabo. A angústia da acusação pessoal ou das calúnias que a gente sofre das formas mais, sem dúvida, esse é um trabalho de exclusividade de Satanás ou do diabo. A pergunta então, qual seria? Bom, deve ter uma estratégia para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós. Essa é a expressão que o apóstolo Paulo usa em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós. O que fazer para que Satanás não tenha vantagem? Expressão do apóstolo Paulo. Vantagem ou vantagens sobre nós. Há uma passagem na Bíblia que a gente deve ter uma profunda familiaridade. E aí é onde eu entro na questão que disse no início, que nós banalizamos verdades que julgamos que já as conhecemos bem. E uma delas é esse texto de Efésios capítulo 6, dos versos 10 a 18. Pode abrir. Efésios capítulo 10. Perdão, capítulo 6. Versos do 10 ao 18. Eu vou ler. Acompanhe aí na sua Bíblia. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Como a gente atropela esse texto aqui, porque julgamos que já o conhecemos, e porque não ficamos fazendo aqui apologia ao diabo aqui na igreja, aqui a gente não expulsa demônio. Você entrar aqui, vamos orar em nome de Jesus, e Deus há de libertar a pessoa e tirar Satanás daqui, que não é o lugar dele. Não tenho nenhum problema com isso. Mas não é a nossa preocupação ficar procurando o diabo nas esquinas, porque a Bíblia já diz tudo sobre o diabo. Está aqui, ó. Nossa luta não é contra pessoas, mas ela é contra essas autoridades, poderes e autoridades do mundo espiritual, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pronto, está aqui, eu não preciso ficar catando o diabo, dizendo, vem que eu vou te fazer um questionário. Não tem necessidade de eu fazer isso. Eu já sei que ele é o príncipe desse mundo, que ele é o destruidor e o alvo sou eu. O que você quer saber mais? Você tem que saber mais do resto, está aqui. Deus nos ensinando a lidar com uma realidade extremamente séria, atuante, ativa. E é isso que a gente tem que ter em mente diante do desafio da vida cristã. Como que eu vou, o que eu devo fazer, como eu devo me preparar para que Satanás não tenha vantagem sobre mim. Inicialmente, nos versos 10 a 13, nós temos duas verdades que não podemos, vamos tratar em primeiro lugar. Nós vemos logo de frente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, logo de cara, a palavra de Deus nos diz, fortaleçam-se. Se fosse só isso, como eu disse na mensagem de quarta-feira sobre Timóteo. Se Paulo tivesse dito para Timóteo, seja forte, ou seja, esteja firme e só, como vimos lá no segundo capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, seria covardia. Porque Timóteo era fraquinho, frágil, tímido, pouca saúde. Mas Paulo diz, esteja firme na graça. Lembram disso? Quem estava aqui? Mesma coisa que agora. Se simplesmente a palavra de Deus estivesse dizendo para a gente, fiquem fortes, fortaleçam-se contra o diabo, pode ser o super-homem que você quiser, não dá. Só vamos ter capacidade para que o diabo não tenha vantagem sobre nós se estivermos fortalecidos, sendo fortalecidos no Senhor. Ou seja, do Senhor vem a minha força. Eu vou me fortalecer no meu relacionamento com Deus e no poder, no forte poder do Senhor. Pronto, aqui já definiu como é que vai funcionar esse projeto pessoal nosso de batalha para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Nossa dependência consciente do Senhor, uma coragem como resultado da fé dependente, da fé confiante, que vai nos levar na direção de uma vida que resistirá. Temerá a Deus e resistirá a Satanás, como está lá na carta a Tiago, na carta de Tiago. Segunda verdade que vemos aí nos versos 11 e 13, ainda numa perspectiva bem introdutória,
é que o diabo usa sempre dois caminhos para chegar a nós, para nos atingir. E está aqui na Bíblia. Só ler. Tem nada de místico, de ter que ter algum culto de libertação, de descarrego, nada disso está na Bíblia, é só ler. Deus nos deu de forma maravilhosa. Satanás, ele estrategicamente, ele usa sempre, está no verso 11, ele usa as ciladas. E depois no verso 13, ele usa para nos atingir o dia mau. Está aí na nossa Bíblia, no verso 11, vista toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No verso 13, nós vemos, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Legal, vamos entender isso aqui um pouquinho. Como a própria palavra cilada sugere, obviamente não nos será dado nenhum aviso de que o diabo vai pular no nosso pescoço quando a gente estiver bobeando. Foi embora o microfone, ou está indo. Esse aqui está funcionando, não sei porquê, mas... Está aqui. Não seria cilada. Senão seria avisada. Ó, vou pular no teu pescoço aí na esquina. Não, o nome é cilada. Por isso que ele fica naquela situação de sempre procurando algum momento, nos tentando no seu papel como tentador, e nos surpreendendo por causa dos ventos, que nós olhamos para o lado, em vez de continuar olhando para o Senhor, a gente começa a se distrair com os ventos da vida, e simplesmente as ciladas, na verdade, nós mesmos normalmente criamos. Satanás, ele monta o circo. Quem entra no circo sou eu. Satanás monta a festinha dele no mundo. Quem para dar uma olhadinha se tem alguma coisa que eu quero lá dentro sou eu. Então, normalmente, quem põe o pé na armadilha, na cilada, sou eu. O diabo apenas arma a armadilhazinha de urso. Já viram a armadilha de urso? Puxa assim, né? Fica só com um grampo no meio. Aí você vai distraído, achando que está no play center, e você está andando numa área de armadilhas, você pisa, ela quebra a tua canela, quebra a perna do urso para que não ande mais. E aí ele fica abatido à mercê dos caçadores. É assim que o diabo faz. Nossa única e suficiente proteção contra as ciladas é uma vida de integridade evangélica. Ela é única, mas ela é absolutamente suficiente contra as ciladas do diabo. Uma vida de integridade cristã. Uma vida cristã saudável, ela se antecipa, ela não gera tantas causas. Ela está mais atenta às tentações e vigilante ao fato de que o diabo, ele tenta pessoas exatamente que nós estamos menos esperando e mais distraídas espiritualmente, levando para as suas ciladas, não avisadas, obviamente, mas pré-anunciadas nas Escrituras. Caímos porque nos distraímos espiritualmente. Interessante que isso pode acontecer quando nós estamos muito cansados, essas distrações espirituais. Isso pode acontecer lá nas nossas férias, quando a gente tende a relaxar um pouco, e aí já não ora, não tem aquele tempinho devocional, e quase tira umas fériasinhas de Deus também, e aí é nessa que nós somos levados a ciladas sérias e graves. E dos momentos maiores de ciladas que a gente cai, muitas vezes, é imediatamente após uma grande bênção. Guarda bem isso, querido. Geralmente caímos em ciladas imediatamente depois de uma grande bênção. Você passa 1, 2, 3 meses, um ano orando, pedindo a Deus uma bênção. Aí Deus vai com graça e misericórdia, dá o que você pediu. O relaxamento é tão imediatamente instantâneo
que é a oportunidade do diabo armar a armadilha para quebrar a sua perna. Incrível isso, né, irmãos? Mas é uma verdade espiritual seríssima. A outra área de atuação para Satanás poder tirar ou ter vantagem sobre nós é o que está no verso 13. É o dia mau. O dia mau são aquelas horas que o diabo espera o tempo devido. Quando acabou o momento lá de confrontação entre Satanás e Jesus no deserto, lembram disso? Jesus ficou em 40 dias em jejum, aguardando aquele momento, aquele travamento sério que houve, aquele entrave que houve no deserto. Acabado aquele tempo, Lucas capítulo 4, verso 3 diz assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. O dia mau. Esse é o tempo da perda da saúde. O dia mau é o tempo da perda do emprego. O dia mau é o dia da perda de um familiar de forma inesperada. São aquelas dificuldades sérias que a gente passa na vida. Esses dias, com certeza, são dias maus. E muitos têm caído em tais momentos por não estarem atentos ao dia mau. Lá no comecinho eu disse que nós, querendo ou não, se estamos buscando o Senhor, se estamos vivendo no Espírito, como diz lá em Gálatas 5 também, para não satisfazer, andando no Espírito, para não satisfazer as inclinações da carne, nós já estamos imediatamente nos opondo a Satanás e este mundo, e já há uma realidade de hostilidade. O destruidor, ele está já em ação. E eu quero estar numa realidade como essa, me distraindo com os ventos. Queira você ou não, meu querido irmão, essa realidade espiritual existe. O diabo não é uma figura mítica, não é uma lenda. O diabo é uma realidade espiritual. Quando que vamos acordar e parar de achar que estamos lidando a maior parte do tempo com coincidências ou acasos? Eu não tenho que endiabralizar tudo, não é isso que eu estou dizendo. Mas não tem que cair no outro extremo, de achar que o dia mau não é a oportunidade do diabo me matar. Matar minha vida espiritual, acabar com o meu ânimo. Nos versos 14 a 18, nós vamos ser ensinados aqui a usar duas estratégias muito práticas, simbológicas a princípio, mas com uma realidade prática tremenda, para lidar nesse processo de encontrarmos os recursos para não dar vantagem a Satanás, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 2:11. Primeira estratégia é uma defesa determinadíssima. Nós aprendemos nas Escrituras esse processo de luta espiritual. Ele inicia-se e a maior parte do tempo ele está numa defesa determinada. E no último e derradeiro momento, a estratégia final é um ataque ousado e decisivo. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que nós vamos começar a ver a partir de agora, nessa armadura de Deus. Nós somos ensinados no verso 11 a ficar firmes, usando a armadura de Deus. Firme já vimos que é no Senhor e no seu poder. Mas vestidos, capacitados com uma indumentária, com um revestimento que tem uma simbologia extremamente importante para que estejamos vencendo ou lutando firmemente, não permitindo que o inimigo de nossas vidas tenha vantagem sobre nós. E a primeira parte dessa armadura de Deus é o cinto da verdade. Acho muito bacana isso.
diz ali, cingindo-se com o cinto da verdade. Esse cinto da verdade, ele era um cinturão largo. Pegava da cintura e passava um pouco acima do umbigo. E ali o soldado, ele carregava dinheiro, ali ele sustentava a bainha onde ficava a espada, e ele mantinha toda a sua roupa bem presa pelo aquele cinturão largo, que tinha a responsabilidade ali de manter tudo no lugar. Então a pessoa podia lutar de forma desembaraçada, porque ela estava absolutamente segura, cingida, com um largo cinto que lhe dava segurança. E esse cinto é chamado de cinto da verdade. Isso é tão bacana, a simbologia. Da mesma forma, meus irmãos, nossas vidas precisam estar plenamente mantidas pela verdade que temos aprendido de duas formas. Primeira delas, temos que buscar conhecer o Senhor e a sua vontade para as nossas vidas o tempo todo. Não vai chegar o momento da tua vida cristã que você vai dizer, agora já estou bem, não preciso mais, já sei tudo. Esse momento não vai chegar. Deus é tão maravilhosamente imensurável, que quanto mais o conhecemos, mais necessidade temos de conhecê-lo. E quanto mais o conhecemos, mais percebemos a nossa pequenez, o tamanho do seu amor e o tamanho do meu pecado. Isso nos faz andar cada vez mais perto, próximo, ter desejo dele, mais e mais. E é dessa forma que a gente vai estar cada vez com esse cinto da verdade, cada vez mais apegado a nós, estaremos nos mantendo na verdade. E uma outra realidade, outra forma de estarmos capacitados ou mantidos na verdade, é estarmos vivendo vidas íntegras, de acordo com essa verdade. Irmãos, eu não estou dizendo que não pecaremos mais, infelizmente, lamento. Mas estou afirmando que uma vez conhecendo a vontade de Deus e buscando conhecer cada vez mais, e batalhando para que essa verdade seja algo real para mim, meu querido irmão, não há como você não estar com tudo bem preso em você, para que você possa estar engajado nessa batalha até o dia que o Senhor Jesus vier e nos levar para estarmos para sempre com Ele. Amém? Primeira parte do armamento ou da armadura, qual é? O cinto da verdade. Ok. Segunda parte da armadura de Deus. Alô. A couraça da justiça. O texto bíblico diz, vestindo a couraça da justiça. Irmãos, quando nós falamos da justiça de Deus, a gente fala de um favor espetacular, a gente fala de graça. Porque se a gente pensar em justiça, na nossa realidade de justiça, a justiça da nossa realidade é a justiça que é cega, né? A justiça de Deus enxerga tudo. A justiça de Deus, se tem uma coisa que ela não é cega. Porque ela olha para você, Deus na sua justiça olha para nós, diz assim, eu sei que você é um pecador miserável. Você não me esconde nada. Eu te conheço todo, eu te formei. Sei os teus melhores e os teus piores desejos. Mas sei também que você rendeu o teu coração ao meu Filho Jesus. E o sangue do meu Filho está sobre a tua vida. Então a minha justiça declara você justo por causa do sangue do meu Filho. Uau! Que espetáculo! Maravilhoso. Mas alguns, apesar disso, sofrem o peso de culpas não resolvidas. Geralmente esse sentimento de culpa, mesmo percebendo e sabendo o perdão de Deus,
por pecadores arrependidos ou a pecadores arrependidos, é porque provavelmente houve mais remorso do que arrependimento. Houve mais não devia fazer isso do que não vou mais fazer isso em nome de Jesus. E aí aquela culpa fica ainda corroendo, ou até talvez já tenha havido o arrependimento, mas não houve ainda aquela entrega à verdade de que Deus mandou Jesus morrer à cruz por pecadores dos quais eu estava lá. Não houve um convencimento completo disso ainda. Ou houve esse convencimento, mas você está inseguro. Nós somos pecadores. Aí vem o Senhor dizendo assim, e o diabo gosta disso, viu? Como acusador, como o diabo, como acusador das nossas almas, ele dá essas pegadinhas em nossas fragilidades espirituais e vem no meio, com vontade. Aí ele atinge o coração do nosso viver evangélico. Aquelas coisas que só nós sabemos, aquelas coisas que estão lá sendo tratadas por Deus em nosso coração, aquelas coisas íntimas entre você e Deus. Irmãos, o coração ele é o órgão vital que a couraça da justiça está protegendo. É lá nas nossas emoções mais profundas, nos nossos momentos mais íntimos com o Senhor, lá no nosso coração, onde a couraça da justiça vem para proteger, trazendo a verdade de que Cristo fez a obra completa na cruz pelo meu pecado. O diabo vai tentar trazer dúvida a isso. Satanás vai tentar lançar dúvida na sua salvação. Satanás vai tentar levar a insegurança de você não saber se você morrer agora, se vai para o céu ou não, mesmo já tendo confessado Jesus como Salvador. O diabo vai sempre na nossa fraqueza. Mas a couraça da justiça nos dá a segurança de que Cristo morreu pelo meu pecado. De que a verdade sobre Deus é de que Ele amou pecadores, dentre os quais eu estava lá. Pecadores que se renderam aos pés da cruz, reconhecendo que Jesus é o perfeito suprimento de Deus para o pecado do homem. Essa é a justiça de Deus, essa é a couraça que protege nossos relacionamentos mais íntimos, mais profundos com Deus, impedindo a dúvida. Não é à toa que a dúvida fica lá como uma arma que o diabo não quer abrir mão na nossa paródia, na nossa historinha inicial. A terceira arma de Deus, ou a terceira peça da armadura de Deus, é o calçado do Evangelho. O texto diz, os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Irmãos, muitas coisas roubam a nossa prontidão evangélica. Muitas coisas, é impressionante. É a pressão do trabalho na semana, são as pressões com as contas para pagar, preocupação com a falta de dinheiro, é a apreensão que vem sobre um filho doente, um filho com problema de trabalho, um filho com problema na família, na escola, aquelas coisas que batem a nossa porta sem a gente precisar procurar. É um marido ou uma esposa, um relacionamento enfraquecido, é o cansaço físico, tudo isso pode nos deixar hesitantes, pode nos deixar espiritualmente distraídos, desequilibrados. Aí a gente precisa lembrar, trazer à lembrança essa verdade de que nós estamos calçados com o Evangelho que nos traz a paz. Estamos calçados com a mensagem pacificadora de Deus, quando disse que Jesus restauraria o relacionamento entre o homem e Deus, porque até então eles estavam inimigos. Aí Deus mandou Jesus para que o homem fosse reconciliado. Aquele que era inimigo de Deus foi reconciliado com Deus. A mensagem de Jesus no Evangelho é que você foi reconciliado com Deus através da obra da cruz. Essa mensagem traz paz, traz equilíbrio, traz segurança, traz estabilidade, nos traz uma prontidão evangélica, porque nos traz paz. Todas as vezes que perdemos a paz, porque geralmente esquecemos o projeto de Deus Salvador em Jesus Cristo, nos reconciliando com Ele mesmo e nos dando condição de estar numa comunhão de clamor. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu estou
cansado, eu estou com lutas, eu estou aflito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me faz repousar, ó Deus, em verdes pastos. Me ajuda, ó Pai, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe o que é isso? Isso é o evangelho da paz. Mas quando perdemos a prontidão evangélica, perdemos também a paz, porque esquecemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Andamos descalços no asfalto, quente. Não vai dar certo, né? Precisamos estar com os calçados, com a sandália do evangelho, da paz. A quarta parte da armadura é esse escudo da fé, o espetáculo, essa lembrança. Usem o escudo da fé. Eu creio que Paulo tinha em mente, quando idealizou essa ilustração, seria algo mais ou menos assim: um escudo feito de fé. A matéria-prima do escudo é fé. Algo capaz de me proteger, seja qual for o projétil que vai ser lançado contra mim. Esse escudo feito de fé, de confiança, de segurança de que Deus é Deus e que eu sou o servo que Ele decidiu amar, mandando Jesus morrer pelos meus pecados, é um poder protetor e guardador espetacular. A ideia aqui na cultura lá dos dias de Paulo era um escudão meio retangular que protegia da cabeça até os pés. Era algo que erguido, quando os soldados romanos, o escudo ficava mais ou menos na altura da canela, e quando eles queriam se proteger, eles se abaixavam e cobria todo o corpo, da cabeça até os pés, para que não fosse atingido. Esse escudo ele é tão fenomenal que a Bíblia fala sobre dardos inflamados. A Bíblia diz que esse escudo da fé ele é capaz de apagar a flecha com fogo. Isso é algo espetacular. Fé não é algo para eu simplesmente ficar dizendo que eu tenho fé, mas fico questionando se Deus é Deus, fico questionando quando o problema parece grande para mim, e temos, né, irmãos? Como temos problemas grandes. Mas existe algum problema maior do que o nosso Deus? Existe, irmãos? Mas a gente simplesmente caímos em lamúrias. Como se Deus não nos tivesse dado um escudo feito de fé para apagar até uma flecha com fogo, que vem com o propósito mesmo de destruir, de arrebentar. Em última análise, irmãos, esse escudo, eu creio que ele tem essa capacidade de não permitir aquelas tribulações interiores, ou mesmo aquelas hostilidades que a gente recebe de fora. Nada disso vai nos atingir mortalmente. O que eu quis dizer com isso? Vão acabar as tribulações do nosso coração? Não. Somos pecadores e vamos estar sempre com lutas aí. Vão acabar as hostilidades exteriores, Satanás no seu trabalho de roubar, matar, destruir, as pressões, as coisas da vida, vão acabar? Não. Mas a ideia aqui desse escudo é algo capaz de me proteger de tal forma que nada vai me atingir mortalmente. Não existe esse negócio de, vou aceitar Jesus e agora comigo ninguém pode. Nem florzinha do mato, nem nome de florzinha dá certo com isso, ninguém pode, comigo ninguém pode. Você chega lá, você quebra ela, acabou, pode. Esse escudo feito de fé, é fé no Deus soberano que me ama, que me separou para Ele, que me chamou para Ele e decidiu me salvar, por nada que eu tenha feito, Ele decidiu amar pecadores, dos quais eu estava lá. Então vou passar por um momento onde eu vou sofrer? Vou. Vai me vencer? Não. Porque eu estou protegido pelo escudo feito de fé. Amém? A quinta parte da armadura é o capacete da salvação.
Usem o capacete da salvação. Uma vez que o capacete guarda a cabeça, eu creio que Paulo estava querendo falar alguma coisa a respeito de nossas mentes, nossos pensamentos. E como é sério aí, né, irmãos? Ou areazinha doída essa? E temos que proteger a nossa mente com a verdade sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. Sabe por que a gente sofre mais do que precisava? Porque a gente só lembra da salvação de vida eterna quando está para morrer. Já falei isso um monte de vezes e vou continuar falando. A gente só pensa em eternidade, vida com Deus e o evangelho da salvação, vida eterna e tal, se ficarmos muito doentes. Se perdemos tudo, se entramos numa fatalidade qualquer da vida, ou quando o pastor prega. Mas ter aquela oração, hoje eu vou orar só em gratidão pela minha salvação e pela vida eterna. Quantos aqui fizeram isso no último ano? Os últimos 5 anos? 10. A gente não gasta tempo com a nossa salvação. Como se fosse uma coisa meio mítica, mitológica, sei lá. Mas é ela que nos vai nos dar a segurança, que vai proteger a nossa cabeça, para que ela não esteja ocupada com a mentira. Filipenses capítulo 4, versos 6, 7, diz ali, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu. É fácil isso que Paulo falou aos Filipenses? Eu preciso do capacete da salvação, para que eu possa ficar com tudo que é verdadeiro lá dentro e não seja atingido por aquele monte de pensamentos que me afastam de Deus, que roubam a minha alegria, a minha esperança, e a maioria deles mentiras, a nosso respeito ou das circunstâncias. Eu preciso do capacete da salvação que faz com que eu me lembre da graça salvadora que já foi dispensada em mim, do Espírito Santo de Deus que habita em mim, de sua palavra que me capacita. Segurança da nossa salvação, meus irmãos, nos fortalece na batalha. A segurança da nossa salvação no meio da batalha, ela é importante porque a gente lembra de verdades como essas lá do Evangelho de João. Ainda que eu morra, eu? Segurança da salvação. Nada melhor do que na batalha eu saber que ainda que morra, eu viverei. Mas caso contrário, é uma desesperança só. Finalmente, completando a armadura, nós vemos lá a espada do Espírito. A espada do Espírito que é a palavra de Deus. Puxa vida. Até agora nós vimos as armas daquela defesa intensa. Essa é a primeira e única arma de ataque decisivo. A palavra de Deus. A própria Bíblia, devidamente explicada, aplicada, discutida. Essa é a espada do Espírito. Essa espada do Espírito, a palavra de Deus, que como Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, 5, é a palavra de Deus que leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, eu posso ter uma maior eloquência aqui, falar um monte de coisa que você vai achar super legal, mas se não for a palavra de Deus, que vai cheia do poder do Espírito Santo, isso sai da sua cabeça da mesma maneira que entra. Mas a espada do Espírito, ela tem esse poder como a palavra de Deus para levar nosso pensamento, a nossa vontade, completamente cativa, presa à obediência ou em obediência a Cristo. Ninguém vai ser obediente a Cristo só de boa vontade, porque a igreja é legal e as pessoas são legais. Somente a palavra de Deus tem poder para nos levar à obediência completa a Cristo. É isso que é o ataque. O ataque não é sair batendo nos outros. O ataque é um pensamento, é uma vontade totalmente obediente a Cristo Jesus. A nossa vitória vem por obedecer o Rei. A nossa vitória vem pela nossa obediência ao Senhor. A nossa vitória vem pelo temor ao Senhor. A nossa vitória vem lá pelo versículo 10.
Fortaleçam-se no Senhor, fortaleçam-se no seu poder. E o seu poder vem da sua palavra, que é a espada. Agora a armadura está completa. A gente está terminando a nossa reflexão nesse texto tão importante. Mas há necessidade que o soldado de Deus saiba usar essa armadura. Aí o apóstolo Paulo completa a armadura dizendo: orem no Espírito em todo o tempo, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É assim, irmão. Quem acha que vai encarar os poderes de Satanás apenas usando a figura, um capacete, uma espada, a gente gosta, né? Imagem, vi tanta imagem esses dias aí para colocar nos slides, um monte de capacete de todos os tipos, então eu falei, Senhor, preciso encontrar algo que transmita a realidade da ilustração que o apóstolo Paulo quis usar, mas ao mesmo tempo não posso deixar passar para a igreja que são apenas vestimentas ou recursos externos que vão nos fazer vencer nessa batalha, porque não são. Encarar os poderes do diabo com recursos humanos, irmãos, é a mesma coisa que entrar numa guerra nuclear de arco e flecha, short e camiseta. Mais ou menos isso. Eu acho que não vai dar. A única forma dessas verdades espirituais ilustradas com essa indumentária de um soldado é oração o tempo todo. É uma vida de oração, de temor ao Senhor, com toda a súplica, tendo isso em mente, perseverem, orando não somente por vocês, mas pelos outros também. Irmãos, é aqui o caminho da vitória ou da derrota. Essa é a razão por que a igreja que não ora é tão frágil, é tão vulnerável, porque eu bato tanto na tecla da gente estar na torre de vigia, da gente vir reunião de oração. Uma igreja que não ora mais por si e pelos outros, ela está vulnerável, ela está exposta. Não sabe usar esses recursos espirituais. Se nós não temos esse nível de oração, de comprometimento espiritual. Quando a gente analisa todas essas partes que compõem a armadura, nós vemos aqui algumas descrições, né? A gente conhece na história da igreja os lutadores de Deus, os militantes de Deus, os soldados de Cristo, tal. Isso cerca aí a história da igreja em torno desse texto o tempo todo, há muito tempo. Mas são inapropriadas. São totalmente inapropriadas. Esse texto que nós lemos, ele não está falando que vamos nos tornar heróis audaciosos, vingadores, que marcham na batalha em defesa do seu Deus. Bobagem, o texto não está falando nada disso. Nenhuma vez. Pelo contrário. O texto declara que o Senhor nos ensina a lidar com Satanás para que ele não tenha vantagem sobre nós, nos ensinando a uma defesa séria, comprometida, com uma única movimentação de ataque, que é a absoluta segurança de obedecer a palavra do Senhor e nos compromete ao bom uso ou o bom desempenho nessa luta, pela vida de oração constante que nos leva a crer que é Cristo quem luta as nossas batalhas. O nosso papel é estarmos firmes e vigilantes, prontos para guerrear, e o Senhor é aquele que vai à nossa frente. Na nossa dependência e incapacidade, o Senhor vai batalhando as nossas guerras e a gente vai se sentindo aquela vitória gostosa que vem de Cristo, porque nós fomos fortalecidos no Senhor e no seu poder. Mas se a gente esquece, se a gente se distrai, simplesmente Satanás tem vantagem sobre nós. Você sabe quando Satanás tem vantagem sobre a tua vida. Você sabe os quantos planos você já fez para Deus, para trabalho do Senhor, evangelístico, no teu bairro, na tua família, na tua igreja, e quantos já ficaram pelo caminho? Pelas muitas distrações que você virou o rosto. Pelos desejos enganosos que você deixou se transformar em ídolos no seu coração.
O diabo ele apenas usa o dia mau e as ciladas, irmãos. Quem coloca lá a dica sou eu. O diabo não entra na minha mente, ele vê o que eu faço. Dá a deixa da cilada, que ele vai fazer com as suas tentações um bom uso dela. Dá as deixas no dia mau, deixando de vigiar, que o diabo vai fazer um bom uso, porque ele é destruidor, ele quer te matar. Ele é enganador, ele quer te enganar. Ele é matador, ele é caluniador. Outro lado da história, o nosso Deus em Cristo Jesus é o vencedor. É o Deus que mandou Jesus à cruz e venceu a morte. Venceu a morte exatamente para que eu, crendo nisso, que a salvação, a beleza do Evangelho, é a única, e esse relacionamento íntimo com o Senhor e com a sua palavra, integridade nisso, é a única e suficiente arma de vitória. Não sem lutas, sem arranhões, mas de vitória sobre a morte, sobre a eternidade sem Deus, sobre o mundo, sobre o diabo. Nós temos tudo o que precisamos para não sermos enganados no dia mau. Mas você tem que tomar decisões de fé. É você que tem que empunhar um escudo feito de fé. É você que tem que empunhar a espada da palavra de Deus, que é a decisão de obedecer o Senhor. É você que tem que se dispor. É você que tem que pular do barco e andar sobre o mar, ouvindo a voz do teu Senhor dizendo, venha. É assim que Satanás não terá vantagem. E a ordem final é orem e sejam vigilantes. Irmãos, eu tenho total convicção que você já sabe o porquê de algumas derrotas, fracassos pessoais, fracassos talvez familiares, relacionais. Não dê crédito apenas ao acaso. O diabo ele está aí com o propósito de roubar, matar e destruir. E nós somos o alvo. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso é uma bênção maravilhosa, mas não pense que Deus não permite que Satanás haja neste mundo sobre a vigilância, sobre a tutela do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas Deus permite muitas vezes que nossas orações sejam obstruídas, para que você aprenda a ser perseverante, pare de ser relaxado com as coisas do Senhor. Às vezes Deus permite que o diabo nos toque, como permitiu com Jó. Por outro motivo. Não esse que eu estou dizendo agora. Apenas para que a gente pare de achar que a vida cristã é um passeio no parque. E não é. A vida cristã é um andar sobre as águas, para aquele que crê no Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor querido, mais uma vez, te adoramos. Ó Deus querido, reconhecemos a tua majestade, força e glória. Dependemos disso. Ajuda-nos, ó Pai, que estejamos de fato todos os dias fortalecidos no Senhor e no seu poder. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida cristã atenta. Que tenhamos uma prontidão evangélica, ó Pai. Não permita que a negligência, o comodismo, ó Deus, nos faça perder de vista o Senhor. Porque é nestes momentos que Satanás tem as suas oportunidades. Ó Deus querido, ajuda-nos, ó Pai. Não temos que temer o diabo, temos que temer o Senhor. Mas não podemos ignorar, ó Pai, que Satanás é o destruidor, é o enganador, é o caluniador, é o inimigo de nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa prontidão, essa vida devidamente equipada, para que possamos, ó Deus, não dar lugar a Satanás. Capacita cada um, ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que saiam daqui renovados, que saiam daqui encorajados, que saiam daqui capacitados pelo Senhor, não mais distraídos, mas completamente atentos, ó Pai, à vida cristã, comprometidos com o Senhor, com os olhos fixos no Senhor, e equipados, ó Deus, com essas verdades espirituais,
que nós possamos, em nome de Jesus, cumprir o nosso papel de testemunhar a tempo e a fora de tempo do nosso Salvador Jesus Cristo, de vencer, ó Pai, as lutas do nosso próprio coração, de não darmos espaços ao diabo para não roubar a nossa paz, a nossa alegria, e possamos, ó Pai, incansavelmente te servir até o dia que estaremos para sempre contigo no céu. Muito obrigado. Obrigado a Deus pelos dízimos, obrigado pelas ofertas. Continua abençoando a tua igreja. Dá a cada um o trabalho, ó Deus, o sustento, as respostas. Dá sabedoria, ó Deus, domínio próprio, mansidão, para lidarmos com os tão grandes desafios da vida, ó Deus, que aprendamos a confiar no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a usar com coragem esse escudo feito de fé e a espada da palavra, Senhor. Como precisamos disso. Tantos desafios que a gente passa na vida. Ó Deus, ajuda-nos a nos abraçar essas verdades espirituais. Abençoa aqueles que têm trazido os seus dízimos e ofertas com as tuas promessas. Vai de encontro ao coração daqueles que ainda estão lutando, ó Deus, desejam trazer seus dízimos e ofertas, mas estão batalhando pelo trabalho ainda, estão com lutas. Abençoa, abre a porta de trabalho em nome de Jesus. Dá saúde ao enfermo, ó Deus, dá alegria ao cansado. Sê conosco nessa semana, ó Pai, nos dirige em tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a te honrar nas nossas decisões, em nossos pensamentos, vontades. Muito obrigado por cada querido irmão aqui, as pessoas que nos visitam, abençoa-os também. Leva-nos em paz para os nossos lares, assim eu te peço. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Podem sentar.